Bem-vindos de volta ao canal Mandalas Essência de Luz, eu sou a Cláudia Tim e neste vídeo eu vou mostrar para vocês o passo a passo dessa linda mandalinha que eu fiz em CD. Esta é uma mandala nível iniciante e ela é feita nos tons de rosa, verde, branco e dourado. Aproveitem ao máximo esta linda aula. Bora começar então esse tutorial de mandala em CD. Então vejam aqui que nós vamos precisar de um CD, tá? Usado. Esse aqui já é o fundo preparado, tá? Eu já tenho ele toda a base preparada, já tá tampadinho aqui com fita crepe, tá? E aqui está a mandalinha pronta que nós vamos fazer nesse tutorial. Essa é uma mandalinha nível iniciante, tá? Eu vou mostrar pra vocês todos os passos pra fazer, mas eu tenho também um outro tutorial de mandala em CD, que eu vou deixar na descrição do vídeo o link, tá? E vocês podem conferir também o passo a passo completo da outra mandalinha que tem no canal de mandala em CD. Tá bom? Então, eu vou só mostrar pra vocês o que eu fiz pra chegar nisso aqui, tá? Então, com um CD ou um DVD, esse aqui não precisa descascar nada, tirar, passado direto o primer, tá? Eu utilizo esse primer pra metais PET vidro de Acrylex. Eu passo uma demão, espero secar, passo uma segunda demão dos dois lados, tá? São duas demãos de primer e espero secar. Eu fecho o buraco do CD com fita crepe, eu recomendo que vocês tenham a mais larguinha, tá? Pra fechar bem esse buraquinho do CD, mas funciona bem com essa fita também mais estreita, tá? Nesse em específico eu utilizei a fita mais estreita, então eu fiz uma cruz e eu consegui tampar todo o buraquinho, vejam só. Eu utilizo a tinta PVA da Acrylex, essa cor preta, que eu pintei o fundo da mandala. Tá? Dei duas demãos dessa tinta e esperei secar tanto na frente quanto no verso. E aqui eu tenho esse molde que eu já ensinei no outro vídeo também, que eu vou usar para fazer as linhas guias e para achar o centro desta mandalinha em CD. As cores que eu utilizei para pintar essa mandala foram aqui uns tons de rosa, foi o Tutti Frutti, o fúcsia, o tom rosa mesmo, branco, esse verde que tem aqui, tá? Eu fiz variações de tons com o verde musgo, tá? Então eu fui criando esses tons aqui de verde, ó, são 3 tons de verde, 4 tons de verde, tá? Esse do centro aqui é o tom do verde musgo, só com um pouquinho de branco, tá? Pra ele ficar um pouquinho mais vivo. Aqui eu botei um pouco mais de branco e fui botando mais branco e mais branco, até chegar nesse tom mais clarinho, que basicamente eu botei branco e uns pinguinhos do verde, tá? Nesses aqui eu fui colocando o branco no verde, tá? E esse mais clarinho eu fiz ao contrário. Eu peguei o branco e coloquei umas gotinhas de verde, pra ter esse tom bem clarinho aqui de verde. Esse é o dourado, tá? Eu falo sempre dourado, mas ele é o tom de ouro, da Metal Colors. Os boleadores que eu utilizei pra pintar essa mandala, então, são de acrílico, tá? Os de acrílico são de ponta chata. E esses aqui são os boleadores de ponta arredondada, tá? Esses aqui são boleadores normais, tá? De design de unha. E esse aqui também eu uso muito, é do kitzinho que tem de boleador, que tem essa capinha azul, ó, vocês acham na internet, tá? Só que eu tirei a capinha, que fica melhor de usar. Eu uso muito esse menorzinho, tá? Porque esses maiores, particularmente, eu não gosto, porque eles têm essa capinha, mas eles são muito pesados. Então, eu prefiro os de acrílico e esses de metal aqui, sendo que eu uso muito esse aqui, que é do kit, assim, mas é o menorzinho, tá? Eu utilizo esse pincel da Condor, ele é o modelo 422-00, tá um pouquinho desfocado aqui, mas é o 422
traço 00 da Condor, tá? É o filete. Eu fiz essas partezinhas aqui em dourado, tá? E essa aqui, esses detalhes. Então, esse pincel que eu utilizo para fazer os detalhes com o pincel. Utilizei também para finalizar esse chaton, tá? Esse chaton, ele tem 16 milímetros. Ele fecha completamente o buraquinho do CD. Vejam que depois ele encaixa. Eu colo com essa cola aqui da Tech Bond, tá? E eu uso também esses palitinhos aqui de cera. Eu vou tirar um aqui para vocês verem. Ele é um palitinho de cera, tá? Que eu uso para pegar o chaton. Esse chaton eu vou deixar também o link para vocês na descrição. Tem de várias cores, tá? Eu gosto de fazer com esse detalhe que ele fecha o buraquinho, né, do CD. Então ele é assim, ó, desse lado. Passo cola e aí eu venho com o pau de cera, palitinho de cera. Ó, como ele gruda aqui e colo em cima ali da cola, tá? Pressiono um pouquinho e já está colado. É bem fácil de fazer essa etapa. Para finalizar essa mandala, eu utilizei o verniz acrílico da True Colors. Ele é o toque de seda. Ele é um verniz à base de água, então o seu pincel você pode lavar na água que não tem problema. Particularmente eu prefiro o verniz geral, que dá mais brilho, tá? Mas se você gosta de um pouco mais fosco a tua mandala, essa é uma opção boa também. Eu aplico 2 demãos deste verniz e ele fica com um semi-brilho. Depois de passar todos os materiais que nós vamos precisar, então eu já tenho aqui minha base com o fundo passado e tampadinha. E agora nós vamos começar as marcações. Com o meu molde, então, eu vou encontrar o centro e fazer as marcações das linhas e das metades. Esse molde me dá uma mandala dividida em 8 partes. Eu centralizo bem o molde e aí eu pego um lápis e vou fazendo as marcações acompanhando o sentido das dobraduras. Vejam que eu faço uma cruz e acompanho as dobraduras que tem no meu molde. E o passo a passo para fazer este molde eu já ensinei em outro vídeo aqui do canal, tá? E ele está na descrição do vídeo, é outra mandala em CD que eu já criei aqui no canal. E agora sim, então, eu vou começar a traçar as linhas guias a partir das marcações que eu fiz. Vejam que é só traçar as linhas guias e ir fazendo a marcação com o lápis. Eu vou utilizar a régua para fazer as marcações das linhas que eu vou fazer com o compasso. Então, vejam que eu medi ali do centro até a bordinha tem 6 centímetros. E até a primeira partezinha ali onde acaba o furinho tem 1 centímetro. Então, eu vou fazer uma marcação a cada 1 centímetro. Então, vejam que é simplesmente só marcar a cada 1 centímetro um risquinho. Com o compasso, eu vou fazer as circunferências. Então, eu posiciono a parte de metal no centro e abro a parte de grafite até onde eu fiz a marcação com a lapiseira. E eu traço a circunferência. Vou traçar todas as circunferências baseada nessas marcações que eu fiz a lápis. Vejam que a segunda linha, então, é a 1 centímetro de distância da anterior, visto que eu já fiz essas marcações com a régua anteriormente.
vou aproximar para vocês verem então as marcações que eu fiz nesta mandala. Para a bordinha desta mandala, eu vou fazer o desenho de uma pétala. Então, com a lapiseira mesmo, eu vou fazer o desenho desta pétala. Vejam que eu estou fazendo a marcação com a lapiseira do formato que eu quero da minha pétala. Eu fiz todas as outras ali, foi certinho. Agora eu fui gravar para vocês, me sai torta, né? É uma é uma graça mesmo, né? Então, assim, percebam ali que eu fiz uma marcação no meio com a lapiseira para achar o centro. Olha que horror que tá saindo essas pétalas. Desculpa, pessoal. Tá muito feia essas pétalas, mas o importante é depois, quando passar o pincel, que elas fiquem bonitas. Mais de pertinho, percebam que eu vou na penúltima linha guia, eu começo a subir. E aí eu venho para o meio desta parte. Vejam que eu fiz um risquinho que me dá a direção onde é o meio desta parte que eu estou fazendo a pétala. E aí eu puxo o biquinho lá naquele meio. Finalizei a etapa de marcações, agora eu vou começar a pintar a mandala. Com o boleador rosa, o lado mais grosso, e começando do tom de fúcsia, o tom mais escuro de rosa, eu vou fazer pontinhos em sequência para fechar essa primeira bordinha. Então vejam que ela é bem rente ao furo natural do CD, mas eu coloco esses pontinhos um pouquinho mais para dentro, porque na hora de colar o chaton tem que dar um espacinho para que esses pontinhos não fiquem escondidos e sobrepostos ao chaton. Vou carregando o boleador e fazendo pontinho, carregando o boleador e fazendo pontinho. Os pontinhos são todos do mesmo tamanho e eu vou fazer esses pontinhos até fechar essa circunferência. Com o boleador branco, o lado mais grosso, eu vou fazer a segunda carreirinha de pontinhos, agora com o tom de Tutti Frutti. Vejam que eu coloco também os pontinhos um ao lado do outro, vou carregando e fazendo pontinho, isso faz com que os pontinhos tenham todos do mesmo tamanho, e eu vou encaixando entre os pontinhos anteriores. À medida que eu sinto que meu boleador vai ficando muito carregado de tinta, eu limpo a ponta do boleador com papel toalha e eu sigo mergulhando o boleador na tinta e fazendo pontinho. Mergulho na tinta e faço pontinho. E vejam como os pontinhos ficam todos do mesmo tamanho. É só fechar essa circunferência, não tem mistério. Vou aumentar meu pontinho para fazer essa terceira carreirinha. Agora eu pego o boleador verde, o lado mais grosso, e eu vou trazer também para o tom mais claro de rosa, que é o rosa mesmo. Então, da mesma forma, eu vou fazer pontinhos, carregando o boleador a cada pontinho, mergulho na tinta e faço pontinho, e intercalo e encaixo entre os pontinhos anteriores. Mais de pertinho, percebam como esses pontos vão sendo encaixados entre os pontinhos anteriores. Sem mistério, é só fechar essa circunferência também.
Com o boleador mais fininho que eu tenho, no meu caso aqui é o laranja ou o amarelo, né? O lado mais fininho, eu vou fazer pontinhos entre os pontinhos feitos anteriores. Então, eu encaixo esse pontinho pequeno entre os pontinhos anteriores e eu mantive o tom de rosa que eu usei nos pontinhos anteriores também. Repito esse processo até fechar a circunferência. Com o boleador verde, o lado mais grosso, eu vou fazer pontinhos agora bem em cima da linha guia e rente aos pontinhos em rosa mais claro. Esse tom de rosa é o fúcsia, é o tom mais escuro, e vejam que eu estou fazendo bem rente aos pontinhos de rosa mais claro e em cima da linha guia. Agora eu tenho um boleador um pouco maior que eu vou fazer o miolinho da minha coroinha, e esse é um boleador de acrílico, é o roxinho. Eu vou fazer o pontinho logo acima dos pontinhos anteriores e acompanhando a linha guia. Vejam que eu faço o pontinho carregando bem de tinta e eu coloco o boleador quase encostando na base, porém eu não encosto totalmente, e assim eu tenho um pontinho bem redondinho. Esse boleador me dá um ponto de 6 milímetros. Com o boleador branco, o lado mais grosso, eu vou fazer um pontinho logo acima do pontinho anterior e acompanhando a linha guia. Eu vou manter o tom de rosa mais escuro e vou fazer esse pontinho para fazer a nossa coroinha. Com o boleador rosa, o lado mais fininho, eu vou fazer pontinhos para fazer a primeira camada da coroinha. Então, notem que como esse pontinho do miolinho é maior, eu dou um pontinho, recarrego, dou 2 pontinhos, vou recarregar novamente, mais um pontinho, e aí somente no quarto pontinho que eu vou descarregar a tinta até a base. Notem que eu vou fechando primeiro até a metade desse pontinho, para que aí o meu pontinho consiga chegar lá na base. Se eu começar com ele descarregando desse topo, eu não consigo chegar até o final da base com tinta no boleador. Então, eu repito esse processo para que a minha primeira camada tenha pontinhos pequenininhos e que cheguem até o final da coroinha. Então, eu dou um pontinho, recarrego, dou outro pontinho, recarrego, um terceiro pontinho, recarrego e no quarto pontinho eu descarrego até a base. Faço esse processo em todas as coroinhas. Com o boleador verde, o lado mais grosso, eu vou para o tom de Tutti Frutti e faço um pontinho no topo da coroinha, acompanhando a linha guia. Vou fazer um pontinho no topo de cada coroinha e vejam que eu aumentei consideravelmente esse meu pontinho em relação ao pontinho anterior do topo da coroinha. Com o boleador branco, o lado mais grosso, eu vou fazer pontinhos agora para fechar a segunda camada da coroinha. Esse é o tom de Tutti Frutti e vejam que eu dou um pontinho e descarrego até a base. Esse meu pontinho é bem encaixado entre os pontinhos anteriores e vejam que eu dou o pontinho e vou descarregar até a base. Mas de pertinho percebam que esse pontinho fica bem encaixado e vai ficando decrescente à medida que os pontinhos vão chegando até a base. Sem mistério, eu repito esse procedimento em todas as coroinhas.
Vou para a terceira camada da coroinha. Agora eu pego o boleador de metal, o lado mais fino desse primeiro boleador, e vou fazer um pontinho com o tom de rosa, acompanhando o topo da coroinha. E vejam que eu faço bem acima do pontinho do topo anterior e também em cima da linha guia. Esse pontinho tem 4 milímetros. Agora, com o boleador verde, o lado mais grosso, eu vou fechar a camada da coroinha. Vejam que com esse boleador eu começo com o pontinho, recarrego, dou um pontinho e vou descarregar até a base. Aí eu consigo alcançar melhor a base e fechar os pontinhos da coroinha. Então, para essa terceira camada, eu dou um pontinho, recarrego, dou o segundo pontinho, para daí sim descarregar e fechar a coroinha. Repito esse processo em todas as coroinhas. Agora, com o pincel, eu vou fazer o contorno das minhas pétalas. Então, eu tô com o tom de dourado, ou tom de ouro, e vou fazer o contorno dessas pétalas que eu risquei a lápis. Então, com o pincel, eu vou começando a partir da base e puxando ele para que a pontinha da pétala fique bem fininha. Eu vou acompanhando o desenho que eu fiz, mas também deixando o mais harmônico possível. Eu carrego o pincel com a tinta e vou puxando da base da pétala para a ponta, fazendo o biquinho da pétala. Então, nessa parte não tem mistério, é simplesmente contornar essa marcação que foi feita a lápis. E cuidar também se tiver alguma imperfeição do lápis para que durante o contorno seja corrigido. Cuide também para que você firme bem a sua mão na mesa, para que o traço saia bem também delineado. Eu normalmente firmo o meu dedinho mínimo em cima da mesa e vou movimentando a minha mão conforme o traço do pincel. Então, a minha mão fica apoiada na mesa a partir do meu dedo mínimo, meu dedinho pequenininho. Aqui é importante também que cada pétala tenha a mesma espessura de traço do pincel. Então, cuide ao carregar de tinta o seu pincel para que não carregue demais e que uma pétala fique mais gordinha que a outra. Procure ter o cuidado para que cada pétala tenha o mesmo traço e a mesma espessura de traço também. Percebam também que mesmo que a pétala que eu desenhei a lápis não ficou tão perfeita, eu consigo corrigir durante o contorno com o pincel. Então, é nesse momento que nós temos que cuidar para que a linha seja bem delineada com o traço do pincel. Para preencher as pétalas, eu vou fazer puxadinhos. Então, eu começo com o tom mais escuro de verde que eu tenho. E com o boleador de metal eu faço um pontinho bem no topo da pétala e vou fazendo o arrasto com o boleador mais fininho que eu tenho. Vejam que o que me guia no espaço é a pétala e essa primeira linha guia que tem ali no biquinho do puxadinho. Então, eu vou fazer em todas as pétalas esse primeiro puxadinho central no tom mais escuro de verde e vou fazer o arrasto com o boleador mais fininho e eu vou até a altura da linha guia ali que tem na base da pétala que eu delineei com o pincel.
Então vejam que esse boleador me dá o ponto de 5 milímetros, mas eu estou recarregando, então isso aumenta o meu ponto e carrega mais também com tinta para que eu faça o arrasto do puxadinho com o boleador mais fininho. Então notem ali na mandalinha de vocês qual o boleador que vai se encaixar ali, vai dar um pontinho mais gordinho, se necessário vá recarregando, então como eu fiz para aumentar o pontinho, e vá também agora puxando com o boleador mais fininho para que dê o desenho do puxadinho com o biquinho bem fininho. Esse primeiro ponto do puxadinho eu coloco bem em cima na pontinha da pétala, mas eu cuido para não encostar no delineado de dourado, tá? Vejam ali que eu vou colocar o pontinho bem próximo ao biquinho da pétala, mas não encostando. Aqui é simplesmente fazer o pontinho o mais próximo possível, mas não encostando no delineado de dourado. Agora eu vou pro meu tom intermediário de verde, tá? Eu já clareei um pouquinho esse tom, então eu vou do mais escuro para o mais claro. Eu mantive o mesmo tamanho de ponto para dar início ao puxadinho. Então vejam que eu estou com o meu boleador mais fininho e fazendo o arrasto novamente. O puxadinho central que eu fiz tem o tom mais escuro de verde, e agora eu fiz um pontinho de cada lado com esse tom um pouco mais claro de verde. Então eu estou fazendo um ponto de cada lado e vou fazer o puxadinho com o boleador mais fininho. Aqui é sem mistério, é só fazer um pontinho de cada lado acompanhando o formato da pétala, que foi delineada com o dourado, e acompanhando o formato também do puxadinho. Vejam que o boleador é o mesmo tamanho que eu utilizei no ponto central, estou recarregando também. E com o boleador mais fininho que eu tenho, eu vou dando a arqueadura necessária para fazer o buquê de puxadinhos. Vou repetir esse processo em todas as pétalas e mantendo o mesmo tom de verde. Então lembre-se que eu fui diluindo o verde musgo no branco para alcançar várias tonalidades de verde. A partir do verde mais escuro até o verde mais claro, eu fiz 4 tonalidades de verde, sendo que o mais clarinho eu diluí o branco num pouquinho de verde. Tá? Então é só repetir esse mesmo processo em todas as pétalas. Agora, para a terceira camada do buquê de puxadinhos, eu vou utilizar um tom um pouco mais claro de verde. Vou manter o boleador que eu estou utilizando e manter também o puxadinho, o arrasto com o boleador mais fininho. Vejam que eu fiz um pontinho de cada lado também no mesmo tom de verde e estou fazendo o arrasto com o boleador mais fininho. Então, o primeiro pontinho eu só não vou recarregar, então estou relativamente diminuindo um pouquinho esse primeiro ponto do puxadinho, tá? Em relação ao ponto central. E vejam também que o que está delineando e demarcando o meu puxadinho é a pétala que eu delineei em dourado. Então, eu coloco os 2 pontinhos que eu fiz na mesma altura, eu procuro centralizar e alinhá-los na mesma altura e deixá-los também no mesmo tamanho, sempre utilizando essa linha guia que tem ali na base da pétala como o limite do meu puxadinho. Sem mistério, então é só repetir o mesmo processo em todas as pétalas, sendo que eu faço um puxadinho do mesmo tom de cada lado. Somente o ponto central ali que vai ter um tom só de verde.
Agora eu pego o tom mais clarinho de verde que eu tenho da minha paleta e vou virar o boleador, pegar o lado mais fininho para fazer esse último puxadinho. Então, da mesma forma, eu faço o primeiro pontinho e arrasto depois com o meu boleador mais fininho, fazendo o biquinho do puxadinho. E também vou delineando no formato do buquê de puxadinho. No design dessa pétala, então, eu utilizei um calibre de boleador pro ponto central, lá do puxadinho central, e fui diminuindo aos poucos os pontinhos somente a partir do carregamento de tinta. Então, nesse último puxadinho que eu estou virando e pegando o boleador menor. Ou seja, para as 3 primeiras camadas de puxadinho, eu utilizei o mesmo boleador. O que definiu o tamanho do meu pontinho foi o quanto de tinta que eu carreguei o boleador. E através do sobreponto também a gente vai aumentando o ponto gradativamente. Sem mistério, é só repetir esse mesmo processo em todas as pétalas, sendo que essa vai ser a última camada de verde dessa pétala. Agora eu vou fazer alguns detalhes em branco, então eu vou fazer um puxadinho com o boleador rosa, o lado mais fininho. Eu vou começar esse puxadinho lá na base da coroinha. Vejam que aquele primeiro pontinho em rosa escuro é lá que eu começo meu puxadinho em branco e vou puxando pra cima. É um detalhe que eu gosto de fazer nas mandalas, então vejam que mais de pertinho, esse meu primeiro ponto eu dou bem do lado daquele pontinho pequeno de rosa mais escuro e vou puxando o biquinho do puxadinho, acompanhando o formato da coroinha. Faço um de cada lado e fecho esse detalhe de branco da coroinha. Com o lado mais grosso do boleador branco, eu vou fazer um pontinho com o tom de ouro ou dourado nesse espacinho que ficou entre os detalhes de branco. Então, eu preencho esse espacinho com um pontinho em dourado. Percebam na mandala de vocês qual vai ser o tamanho de boleador que vocês vão conseguir utilizar. Aqui eu estou utilizando esse tamanho de ponto, porque é o espaço que eu tenho ali para ocupar. Com a lapiseira eu vou fazer a marcação de um arabesco agora para preencher esse espaço que ficou entre as coroinhas. Vejam que eu estou desenhando a forma de um arabesco que tem o formato de um coração. Eu começo lá na base, dou uma voltinha e faço um adorno para preencher o espaço e tornar a mandala mais bonita. Observem como eu estou fazendo no vídeo e repitam na mandalinha de vocês.
Agora eu vou fazer um sobreponto no miolinho da coroinha para clarear um pouquinho esse pontinho. Então eu estou com um boleador de metal, lado mais fininho, carregando com a tinta Tutti Frutti, o tom de rosa, e vou fazer um sobreponto no miolinho da coroinha. Notem aqui que o ponto do miolinho da coroinha, o tom mais escuro de rosa, está seco e que o meu ponto está bem próximo da base. Esse é um detalhe bom para fazer para iluminar os pontos da mandala, trazendo um tom mais claro sobreposto ao tom mais escuro. E agora eu vou fazer o contorno dos arabescos com o pincel. Eu estou utilizando o tom de ouro, o dourado, e vou fazer simplesmente o contorno desse arabesco que eu risquei a lápis. Como esse arabesco ele é pequenininho, eu tomo cuidado para não carregar demais com tinta o pincel. Eu simplesmente coloco um pouquinho de tinta e vou fazendo o risco e o delineado do arabesco. Então, se você colocar muita tinta no pincel, corre o risco de não aparecer os detalhes, as voltinhas do arabesco. Então, tome o cuidado nessa parte para colocar a quantidade certa de tinta no pincel e vá fazendo o contorno, vá fazendo as voltinhas, carregando o pincel, não tenha pressa, vá com calma e corrigindo os detalhezinhos que precisam. Para esse traço do pincel, eu sugiro que vocês carreguem com o mínimo de tinta. Vejam ali que eu só coloquei na pontinha mesmo do pincel o tom de dourado. E fui fazendo o recarregamento à medida que a tinta vai saindo, eu vou recarregando no potinho com a tinta e aí sim eu faço o delineado. Sem mistério nessa parte, é só vocês fazerem o contorno dos arabescos com o tom de dourado. Eu vou trazer agora mais uns pontinhos de luz para mandala, então eu estou com um boleador branco, o lado mais grossinho, e vou fazer pontinhos entre os puxadinhos. Aqui a referência que vocês têm é o espaço que vocês vão ter entre os puxadinhos e a pétala que foi delineada com pincel em dourado, tá? Então tem que ser um boleador, um pontinho que caiba e não sobreponha o que já está pintado na mandala. Então agora, nesse último, ao invés de fazer um pontinho ali, eu vou fazer um puxadinho em branco. Então percebam que eu estou fazendo os pontinhos entre os puxadinhos, naquele espaço que tem ali, que sobrou entre o delineado e o puxadinho. Vou fazer em todas as pétalas esse detalhe. E lá no primeiro, na base da pétala, no primeiro puxadinho menorzinho, eu vou fazer um puxadinho em branco. Então, eu vou preencher esse espaço com mais um puxadinho. Assim, eu trago mais luz para a mandalinha.
Vou fazer alguns detalhes agora para finalizar essa mandalinha. Então, para preencher a borda, eu vou fazer puxadinhos agora na bordinha. Então, eu volto com o tom de rosa mais escuro, o tom de fúcsia, faço um pontinho entre as pétalas e acompanho o formato da pétala. Vejam que eu estou utilizando o boleador verde, o lado mais grosso, carrego com tinta, dou um pontinho bem no início ali da junção das pétalas e faço o arrasto do puxadinho até onde ele vai, acompanhando esse formato. Vejam mais de pertinho que eu faço esse pontinho bem gordinho e aí eu arrasto e consigo um puxadinho alongado. Faço para os dois lados, o que me dá um formato interessante de puxadinho para fechar essa bordinha. Vejam agora que eu faço um pontinho centralizado na base dos puxadinhos e com o tom de rosa Tutti Frutti. Eu mantive o boleador verde, o lado mais grosso, e estou fazendo esse pontinho rosa bem centralizado. Então, é como se fosse um miolinho desses puxadinhos. E para finalizar, eu vou fazer alguns pontinhos em branco na bordinha também. Então, eu estou com o boleador amarelo, o lado mais fininho. Esse é o boleador mais fininho que eu tenho. Eu vou fazer pontinhos, agora eu começo lá do biquinho do puxadinho de rosa escuro e vou em direção ao pontinho de rosa Tutti Frutti. Percebam que o puxadinho que eu fiz em tom de rosa escuro, eu comecei de dentro para fora e agora eu estou fazendo de fora para dentro. Eu vou primeiro um pontinho e vou descarregando e esses pontinhos vão ficando decrescentes à medida que vão chegando próximo do pontinho de rosa Tutti Frutti. E eu vou acompanhando também esse formato que tem ali nos puxadinhos que tem em rosa mais escuro. É só repetir em todas as bordinhas. E está pronto e finalizada a etapa de pintura da mandalinha em CD. O que vocês acharam? Gostaram, pessoal? Ficou lindinha, né? Esses tons combinam perfeitamente. E aqui eu já tenho a mandalinha finalizada. Ela está envernizada e com o chaton colado. Me conta nos comentários se você gostou dessa combinação de cores. E se você é novo por aqui, eu te convido a se inscrever no canal para acompanhar os vídeos e tutoriais que eu posto. E por hoje é isso, pessoal. Um beijo, até a próxima!